a Suprema Corte lá dos Estados Unidos impôs uma vitória e uma derrota para Donald Trump. Vamos ver como é que elas se equilibram nesta segunda-feira. Primeiro, o Supremo deles impediu a demissão de uma diretora do Federal Reserve, Lisa Cook, que o Trump queria botar a mulher para fora de qualquer jeito, alegou até que ela era criminosa. Mas, por outro lado, expandiu o poder do presidente americano de nomear e demitir nas agências independentes. Confira. Por 5 votos a 4, os magistrados decidiram bloquear a demissão de Lisa Cook do cargo de diretora do Federal Reserve. Argumentaram que o desligamento permitiria a Trump remover um integrante do Fed a qualquer momento, por qualquer motivo, sem aviso prévio nem checagem jurídica posterior. O Banco Central americano opera num sistema de independência dos poderes. Mas Trump dizia que Cook tinha cometido fraude em hipotecas e, por isso, precisaria deixar o cargo, sem aviso prévio ou possibilidade de defesa. Ela nega qualquer irregularidade. No entanto, o presidente americano também viu uma vitória com os magistrados em outra votação. A Suprema Corte permitiu a demissão de Rebecca Slaughter, ex-funcionária da Comissão Federal do Comércio. O órgão é considerado bipartidário e funciona sem interferências diretas da presidência. A decisão muda um precedente de 90 anos. Ela permitia a imposição de restrições do Congresso no caso de demissão de líderes de agências independentes. A partir de agora, Trump pode desligar funcionários dessas comissões sem justificativa direta. Os magistrados que votaram contra dizem que a medida cria um poder executivo com muita força e pouco controle do Congresso. Já a maioria concluiu que os funcionários respondem a Trump e, com isso, podem ser removidos por ele. O republicano, dessa vez, comemorou e disse que a Suprema Corte expande os poderes presidenciais no momento em que é mais necessário. Chris, se há alguma coisa que Trump tem tentado com fúria, é testar todos os limites possíveis e imagináveis institucionais nos Estados Unidos. Mas como é que ele se saiu desta? Se a gente aqui no Brasil reclama muito do Supremo e considera que algumas de suas decisões são contraditórias em si mesmas, essa da Suprema Corte americana realmente é da gente parar e olhar, peraí. Por um lado, ele não pode mexer numa instituição como o Fed, por outro, pode mexer em qualquer outra? Foi nesse sentido, William. O que a gente está vendo mais amplamente, como você bem colocou, né, nós estamos num momento histórico onde o governo Trump está testando e tentando expandir o poder do executivo. Nós temos precedentes históricos dos Estados Unidos em períodos semelhantes. Mas eu diria que, nesse caso específico, a Suprema Corte já vinha sinalizando que eles enxergam a instituição do Banco Central americano, o Federal Reserve, como distinta de outras agências, que eles têm um papel especial, dado a sua independência, também o papel que cumpre na política monetária do país. Então, eles têm tratado os temas do Federal Reserve de forma consistente, já sinalizando que o intuito de interferência do governo Trump não ia ser aceitado pela Suprema Corte. Então, a decisão de hoje do Federal Reserve não vem como uma grande surpresa. Olhando para a outra decisão, ainda existe uma linha pelo menos conservadora na Corte, que é parcialmente simpática com a capacidade de expandir o poder do executivo, sim. Mas como a gente viu, William, aceita algumas medidas e preferências do executivo de um lado e coloca restrições de outras, como foi no instrumento para poder aplicar tarifas sem anuência do Congresso americano. Colocando com ironia, Thaís, o Fed está a salvo ou não de Donald Trump? Não está, William, porque o que está acontecendo é o enfraquecimento institucional dos Estados Unidos, né? Então, tudo bem que o Fed vira uma ilha, mas a ilha sozinha, ela não tem sustentação, né? Se o Federal Reserve continua protegido do presidente americano, mas em alguma medida de tanta pressão política, inclusive porque vira essa ilha, acaba sendo um instrumento de discurso populista e político, você pode colocar em xeque a credibilidade do Federal Reserve. O melhor trabalho do Banco Central é ter a confiança do agente econômico e, através dessa confiança, guiar as decisões para o futuro, as expectativas para a inflação e tudo mais. Então, nós podemos dizer que o Fed respira. Ele respira agora um pouco,
acaba de trocar a sua presidência com um presidente que quer fazer mudanças radicais num dos instrumentos mais importantes da política monetária, que é a comunicação, né? Que é a forma como o Banco Central se comunica com o mercado e sinaliza a sua leitura sobre a economia. Então, eu acho que está longe de estar salvo, tá? Se transformando numa ilha diante de um ataque de Trump às instituições. Como é que a gente deve considerar isso? Queria ouvir a sua avaliação, Lorival, no horizonte mais expandido e, ao mesmo tempo, mais na superfície. Nós temos duas decisões do Supremo que são inegavelmente desagradáveis, para dizer o mínimo, para Trump. Foi a questão das tarifas e agora a questão do Fed. A gente vê, em parte do Partido Republicano, resistências causadas por outros fatores, mas que levam a Trump a ter dificuldades que ele não tinha ainda 3, 4 meses atrás, dentro do próprio Congresso americano. O que nós estamos vendo? Não, e hoje teve uma decisão super importante também para o Trump, que a Suprema Corte assegurou o direito de 12 estados que realizam contagem de votos pelo correio para que possam contar, inclusive, os votos que, tendo o selo e o carimbo até a data da eleição, mesmo tendo sido enviados 5 dias depois da eleição, que esses votos são válidos e devem ser contados. O Trump, que várias vezes votou pelo correio, está numa cruzada contra o voto pelo correio e contra todo tipo de sistema de identificação e de votação que facilita a votação, porque ele quer claramente excluir as pessoas mais pobres, as pessoas que têm menos condições de votar. Então, o voto pelo correio, a identificação de forma simples com carteira de motorista, tudo isso ele quer eliminar para que as pessoas que têm mais condições votem, que em princípio seriam eleitores republicanos. O próprio Partido Republicano está rejeitando essa visão dele e também os juízes conservadores da corte, inclusive o Brett Kavanaugh, que foi ele que nomeou, foi um dos que se colocaram contra essa medida e asseguraram, então, esse voto pelo correio. Também hoje ele perdeu em relação a Jean Carroll, que o acusou de abuso sexual e de difamação, vai ter que pagar $5 milhões. A Suprema Corte não aceitou um pedido dele de apelação. Mas sim, assim, em relação a essa questão dos poderes presidenciais, que é o que vocês estavam discutindo, nesse ponto realmente existe uma visão bem favorável à do Trump, né, no sentido de derrubar uma jurisprudência de 1935 em relação à independência das agências reguladoras. E essa decisão do Fed, ela não encerra a possibilidade de demissão da Lisa Cook, porque foi mais uma questão de procedimento, de não ter dado a ela o direito de se defender e de ter sido algo muito sumário, né? Mas ele, inclusive, o Trump interpretou assim como uma vitória e disse que vai voltar e vai fazer brigando, né? Anunciou agora à noite que ele vai tomar providências imediatas. Então, eu concordo com a Thaís e concordo com o Christopher também, no sentido de que foi colocado o Fed num status superior em relação às outras agências federais, por um lado, mas, por outro lado, o Fed continua sob pressão. Cris, como é que a gente deve enxergar a capacidade do Trump de continuar atuando e empurrando os limites institucionais americanos em função do clima político? Eu acho que a capacidade dele transformar o ambiente institucional, centralizar poderes, tende a diminuir nesses próximos 2 anos. Não é? A palavra que se fala muito em Washington é que será que estamos em peak Trump, que é se já chegamos no pico da capacidade dele encaminhar essa agenda de transformação institucional. A nossa leitura na Eurásia é que sim, não é? Ele já chegou, está quase no meio do mandato, ele está sofrendo nas pesquisas de opinião, com as repercussões do alto preço de petróleo,
o acúmulo de medidas que tem um impacto na custa de vida dos americanos. A aprovação dele está abaixo de 40%, ele vai caminhar para uma derrota nessas eleições agora em novembro, os midterm elections, vai perder a Câmara de Deputados, talvez perca o Senado, e provavelmente ele vai entrar na segunda metade do mandato sem uma perspectiva clara de fazer o seu sucessor. Então, quando isso acontece, e os atores políticos e também no setor privado enxergam uma perspectiva de manutenção no poder mais curta, todo o jogo muda um pouco. Então, ele vai entrar mais restrito na sua capacidade de refazer as instituições. O que nós vamos ter no saldo final é uma expansão, sim, do poder do executivo, que a Casa Branca está tentando encaminhar. A Suprema Corte aceita certas iniciativas, rejeita outras. Mas eu também diria, William, que a gente tem que colocar isso num período histórico, né? A gente já teve períodos, né, na história americana onde houve a expansão do poder executivo, particularmente no governo do Andrew Jackson, em 1830, e também no governo do Franklin Delano Roosevelt, em 1930. Então, teve 2 períodos históricos que houve a expansão do poder executivo e estamos vendo uma expansão parcial, né, dessa vez. Então, é claro que gera preocupação institucional, nós mesmos na Eurásia alertamos para esse tipo de risco, mas eu também não diria que o que nós estamos vendo hoje é tão distinto do que a gente já viu em outros períodos históricos na história americana. Tá, mas vem cá, Thaís e Lorival, nós estamos vendo pique Trump para lame duck nessa rapidez? Pois é, e foi essa jurisprudência de 1935, no governo do Franklin Delano Roosevelt, que demitiu exatamente um funcionário da Comissão Federal de Comércio, e a Suprema Corte conteve isso, né? Eu acho que, bom, o Trump tem as suas peculiaridades, assim, né, no final ali do primeiro mandato dele, ele recorreu aos militares na tentativa de reverter. Mas se deu mal naquilo. E os militares, até mesmo assessores dele, disseram essa conversa não pode continuar aqui na Casa Branca, né? E os militares, então, nem cogitaram, né? Mas acho que vamos ter até uma discussão sobre se ele tem o direito de ser candidato de novo, né? Por causa que a Constituição, segundo ele, não é clara em relação a isso, tá? Então, vamos ter muitos sobressaltos, muito trabalho pela frente. Eu fiz a brincadeira, o trocadilho em inglês de peak Trump, ou seja, quem atingiu o pico da sua capacidade política de chegar onde ele quer chegar, a lame duck, ou seja, aquele pato manco que ninguém mais serve o cafezinho. William, eu vejo que, e de tudo, né, das conversas que a gente tem, ouve de analistas que acompanham a cena brasileira, a cena americana há tanto tempo, inclusive da turma da Eurásia, dificilmente os Estados Unidos vão voltar, vamos supor que Trump perca e sofra um impeachment, né? Dificilmente os Estados Unidos vão voltar ao que eram antes do governo Trump no primeiro, porque o mundo inteiro já mudou. Então, o quanto que o país vai conseguir reconquistar das suas instituições, ainda mais num ambiente populista, em que o Trump vende o domínio sobre as instituições como uma capacidade de fazer aquilo que o eleitor dele quer. Então, isso é um trunfo político e que não acaba de uma hora para outra. Qual político vai abrir mão desse poder de dizer, eu mando na instituição porque assim eu faço o que eu prometi para você? E esse discurso populista hoje, na polarização, na radicalização, essa coisa messiânica de achar que um grande salvador vai ser responsável pela mudança, e essa é uma leitura que se espalha pela Europa, pelos Estados Unidos e pela América, isso não tem marcha ré. Pode até diminuir a velocidade, mas marcha ré, acho difícil.